Segundo o Daniel Ortega, né, um dos mentores, é sempre bom a gente lembrar isso, de Luiz Inácio Lula da Silva, é muito mais do que amigo, ele falou que as eleições são um golpe aí para a tomada do poder, né? É disso que se trata na visão dele. E eu tinha trazido aqui já, na semana retrasada, a informação de que o Brasil teria votado contra, aqui na OEA, tá, em Washington, D.C., para que os ministros das Relações Exteriores fossem convocados. Uma nova votação aconteceu. E aí o Brasil novamente votou contra, tá? Essa resolução para se debater a situação na Nicarágua. E aí, Pitoli, olha só, os Estados Unidos que lideraram essa ação, eles apresentaram dessa vez a resolução com Antígua e Barbuda, Argentina, Bolívia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Jamaica, Panamá, Paraguai, Peru, Trinidad e Tobago também. E aqui na imprensa internacional está tendo destaque justamente o que foi a resolução que o Brasil apresentou sobre a questão. E aí eu faço questão de trazer as palavras da senhora Thaís Mesquita Cândia Pecoraro, que é a ministra conselheira da Embaixada do Brasil na OEA. Ela confrontou a posição dos Estados Unidos e colocou aqui alguns dos aspectos da visão do governo Lula sobre a questão da Nicarágua. Veja só, Petone, abre aspas. Quanto ao projeto de resolução apresentado nesta sessão, acreditamos que é errado tratar a situação na Nicarágua como uma questão de segurança. É, de fato, uma crise política com sérias repercussões sobre os direitos humanos. Nenhuma evidência foi apresentado a este Conselho que nos permita afirmar que existe algum processo que afete a paz e a estabilidade regionais. Meu Deus. A questão migratória não deve ser abordada sob o ângulo da segurança. Nosso país sempre defendeu que a questão da migração seja abordada sob a perspectiva dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. Migrantes são pessoas em busca de melhores oportunidades e uma vida digna, não uma ameaça à paz. Bom, e aí nós temos aqui a forma que fecha, tá, Pitória? É o seguinte, por essa razão, acreditamos que, sem prejuízo ao monitoramento permanente da questão pelo Conselho, a convocação de uma reunião de ministros das Relações Exteriores neste momento parece prematura. Essa foi a posição do governo brasileiro, que aqui tem vários problemas. Eu já começo pelo segundo, que é tratar a questão migratória como somente pessoas que estão buscando oportunidades melhores. Nós sabemos que a imigração está sendo utilizada em larga escala no mundo também como uma arma de guerra híbrida. Nós vimos a questão em Ceuta, temos várias situações acontecendo na Europa, né, entre outros pontos. Pois não, Petoli? Pergunta para o venezuelano que deixou a Venezuela em função do que fez Chávez e Maduro, se foi só para buscar uma vida melhor ou foi para se livrar daquela vida pior provocada pelo regime. Em Bauru tem venezuelano trabalhando hoje, e pergunta se ele queria ter deixado o trabalho dele, a casa dele, a propriedade dele, a empresa dele. Ele deixou para fugir dos riscos de perder a própria vida, PH. Exatamente, e coisa que está acontecendo também dentro da Nicarágua nesse momento, até mesmo com clérigos, né? Padres, bispos estão sendo mantidos presos pelo regime de Daniel Ortega, que tem proibido missas e procissões, tá? A situação é bem crítica do mentor de Lula lá. E o que nós temos então, Pitoli? Agora é o seguinte, o Brasil foi tratorado, tá? O Brasil foi tratorado dentro da OEA, e a reunião, a convocação foi aprovada e ela acontecerá agora na próxima semana, dia 26 de agosto, aqui na sede da OEA. Mas o PH, mais uma vez, mostra a posição do Brasil, né? Foi tratorado, perdeu, achincalhado, mas mostra mais uma vez, é o mesmo Brasil da dificuldade de reconhecer o Hamas como grupo terrorista em outubro de 23, é o mesmo Brasil. Ou seja, mais uma vez mostrando de que lado estamos, né, PH? Tem pessoas comuns, descobrindo valores que nem imaginavam ter e sacando um bom dinheiro. Eu descobri pela plataforma que tinha direito a um retroativo que eu nunca imaginava.
Recebi R$ 17.832 de retroativo que estava perdido. São mais de 10 bilhões esquecidos parados no Banco Central. E a grande mídia também não mostra como fazer. Mas existem 7 brechas ocultas onde pode ter dinheiro que é seu. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse já e recupere o que é seu. Exatamente, meu caro. E a próxima pauta, Pitoli, também, infelizmente, tem uma conotação triste para nossa diplomacia, tá? Porque hoje, na Argentina, está começando um evento muito importante, que é uma reunião para tratar do combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas. A reunião, ela está sendo hospedada na Argentina, mas ela é uma iniciativa da administração Trump junto com a administração Milei. E essa reunião está acontecendo num edifício ao lado da Casa Rosada. Ela se iniciou agora pela manhã e existem ali delegados de diversos países e representantes de diversos países para tratar do combate ao tráfico de drogas, sobretudo, aos cartéis terroristas, como estão sendo encarados agora tanto pelo governo da Argentina, Colômbia, Peru, Estados Unidos, Equador, Bolívia, Chile, menos o Brasil. E existe todo um aparato muito grande que está sendo discutido. E o Brasil não está enviando nenhum representante diplomático. Para não dizer que não teremos nada do Brasil, somente o adido da Polícia Federal em Buenos Aires que está sendo enviado. E a justificativa oficial do governo brasileiro aí que tivemos acesso é de que, por conta das relações estremecidas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei, o Brasil não se fará presente. Mas uma coisa nós sabemos: quem estará presente ali nas discussões será o Comando Vermelho, o PCC, o combate ao crime organizado e todos esses pontos que o Brasil novamente não está cooperando. E aqui nós temos uma informação importante da semana passada, porque o que aconteceu? Como eu trouxe aqui para os amigos da Aula Verde, a Colômbia aderiu ao Escudo das Américas com o presidente Abelardo de las Priedes. E isso fez com que toda a região amazônica agora, com exceção do Brasil, estivesse sob a visão estratégica conjunta de todos esses países, principalmente Peru, Equador, Colômbia, Panamá e Estados Unidos da América. O Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra americana, anunciou dentro do Panamá, numa região de selva com soldados americanos, olha só, que eles irão adotar a mesma estrutura de combate, a mesma doutrina de guerra que eles fizeram contra o ISIS, o Estado Islâmico, para conter os cartéis. E como você bem apontou, Pitoli, na última intervenção que fizemos juntos, a probabilidade desse pessoal fugir para uma fronteira que não está integrada do ponto de vista de inteligência é justamente a do Brasil, que é uma fronteira bastante porosa, infelizmente. E agora o Brasil também não está participando efetivamente dessas discussões que estão acontecendo agora na Argentina. Mais um isolamento danoso à população brasileira e à nossa segurança nacional. E não tem nada a ver com Milei, não, porque o Brasil já não participou da reunião do Escudo das Américas, antecedendo a fala do Milei. Então, isso é desculpa do Lula. O PH, avançando, como é que tá a história do Estreito de Hormuz, hein? Trump tá querendo chamar de mais um território americano, é verdade? Pois é, Pitoli, a situação ali está ficando cada vez mais complexa, tá? Ontem terminou oficialmente o cessar-fogo, que estava mais furado que queijo suíço, né? Esse cessar-fogo. Agora, foi inclusive destaque na mídia americana o que pode acontecer a partir de hoje. O que nós tivemos hoje pela manhã foi o presidente Donald Trump fazendo ali um post provocativo nas suas redes sociais, informando que agora o Estreito de Hormuz é oficialmente um território americano. Não é, né? Nós sabemos que não é. Para fazer a indexação de território dessa forma, inclusive, ele precisa de apoio do Congresso. Mas é uma subida na retórica. E nesse final de semana surgiram informações mais quentes, tá? Mais atualizadas do que já vinha sendo tratado, que o Reino de Omã estaria conversando com a ditadura islâmica do Irã para implementar ali um sistema de passagem pelo Estreito de Hormuz. E o presidente Donald Trump fez ali uma declaração que pegou muita gente de surpresa. Os Estados Unidos da América, através do Trump, avisou que se o Reino de Omã atrapalhasse as negociações sobre o Estreito de Hormuz, o exército americano iria bombardear o Omã. Tá? Palavras ditas aí pelo presidente Donald Trump.
Gerou muita controvérsia essa declaração, inclusive na mídia americana, e estranheza, tá? Mas talvez isso, segundo alguns analistas estão apontando, é porque as negociações entre Omã e o Irã já estariam bem avançadas, e essa contundência foi justamente para fazer o Omã recuar das negociações, não que houvesse ali uma intenção prática de bombardear. E o Irã está falando que o estreito está sob controle deles e que eles não irão abrir o estreito de maneira alguma até que os Estados Unidos paguem as reparações pelos ataques. A coisa está travada e agora a Casa Branca precisa decidir o que vai ser feito. Uma nova operação, que seria a terceira, uma invasão terrestre, enfim. As negociações não estão caminhando ali. E um processo acelerado de rearmamento dos Estados Unidos mostra que tudo isso deve ir muito longe, PH? Pois é, Pitoli, ontem nós tivemos a informação, tá, de algo e a confirmação de algo que já vinha sendo discutido bastante, que é a baixa de estoque dos Estados Unidos. Mas não é baixa no sentido de entrar no silo e ver ali o fundo, né, dele sem munição. Mas é que com a quantidade de munições que os Estados Unidos vêm utilizando, com a proporção da fabricação, isso começaria a gerar um déficit muito perigoso em breve. Essa informação já estava circulando há mais de um mês. O presidente Donald Trump, óbvio que por questões de segurança nacional, estava aí negando essa informação. Inclusive, ele chegou a anunciar caça às bruxas para quem estaria vazando essa informação dentro do Pentágono, tá? E o que nós tivemos agora foi, na verdade, uma confirmação indireta, porque nos últimos 45 dias o presidente Trump realizou diversas reuniões com CEOs e representantes das empresas da indústria bélica americana. Lembrando que o Estado americano, eles não fabricam armas, né? Eles têm ali as autorizações dadas a empresas privadas através de contratos fazer esse processo de fabricação. E agora nós tivemos o anúncio da aceleração da fabricação de mísseis Tomahawk, que são os mísseis de abertura de conflito, né? Mísseis que derrubam sistemas antiaéreos, radares, bases, entre outros, e são lançados de destroyers no mar ou também de submarinos. Para ter uma ideia, o contrato anunciado, ele tem a cifra de 23 bilhões de dólares de investimento e o prazo de 7 anos ali para o seu cumprimento. E olha só, Pitoli, atualmente o número que nós temos de fabricação do Tomahawk é de em torno de 60 unidades por ano, que dá mais ou menos ali uma unidade por semana. Agora, sobre esse novo contrato, a fabricação vai pular para 1.000 unidades por ano. E esse é só o primeiro ponto, que também deve aí atingir outros tipos de mísseis lançadores, interceptadores também, como outros mísseis antiaéreos, como o próprio Patriot também, que está na mesa de discussão e é um dos sistemas mais utilizados no mundo e que tem muito interesse de compra por países parceiros, sobretudo da Ucrânia e Alemanha, meu caro. Ô, PH, só tá em função do horário, eu queria tratar contigo. O nome de Moraes volta à mesa, em especial aí, a imprensa americana, tratando do nome de Moraes novamente, PH? Exatamente, nós tivemos uma reunião, uma reportagem, Pitoli, do Financial Times nesse domingo, muito importante, onde eles ouviram duas pessoas da administração Trump. Eles não especificaram se era da Casa Branca ou do Departamento de Estado, mas pelas declarações, uma parecia ser do Departamento de Estado. E ali o nome de Alexandre de Moraes está sendo discutido novamente dentro do governo de Donald Trump para a aplicação de novas sanções. O motivo principal dessa vez é a questão do jornalista Pablo do Maranhão, que teve ali, né, todos os seus princípios protegidos, né, os seus direitos protegidos pela Constituição brasileira quebrados, e também a quebra do sigilo da fonte, que está gerando muita repercussão internacional, não somente nos Estados Unidos, na América Latina e na Europa. Para se ter uma ideia, Pitoli, até mesmo aqui associações ligadas à esquerda de jornalistas em Nova York estão emitindo notas de preocupação com o que está acontecendo no Brasil com a nossa profissão. E agora, nós temos aí a seguinte alegação, que o Alexandre de Moraes poderia ser reenquadrado por persistir nas suas atitudes contra os direitos humanos e quebrando regras, tá? Inclusive com perseguição a pessoas. Então, é uma
confirmação oficial que vem do Financial Times, um dos principais jornais americanos, falando com insiders do governo americano aí também sobre essa questão. Isso ainda não é garantia de falar agora vem a sanção, mas que está sendo discutido de maneira ampla e aberta, sim está. Que coisa, né, PH? Tudo que Moraes fez, a quebra do sigilo da fonte pode ser o caminho para pegá-lo, né? Tomara. É a gota no balde que está transbordando, podemos colocar Exato. dessa forma.